Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Newton Scala, sou pastor batista, pastoreio a Segunda Igreja Batista de Mauá, que carinhosamente nós chamamos de Igreja Batista Sal da Terra. É com alegria que eu quero te convidar agora para a gente abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 29 a 35. E nós vamos ver neste texto dois tipos de ouvintes do Evangelho. Me acompanhe então na leitura, Lucas 7, de 29 a 35. E a palavra de Deus diz assim: Todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João. Mas os fariseus e os peritos da lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. A que posso, pois, comparar os homens dessa geração? Prosseguiu Jesus. Com que se parecem? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós lhes tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Pois veio João Batista, que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Nós vamos então observar nesse texto dois tipos de ouvintes da palavra de Deus, ouvintes do Evangelho. Os ouvintes que se submetem ao ensino e aqueles que rejeitam o ensino de Jesus Cristo. Vejamos primeiro o ouvinte que se submete ao ensino. O versículo 29 diz assim: todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João. Quando aqui abre esse espaço para dizer até os publicanos, porque dos publicanos não era de se esperar uma reação tão boa para com a mensagem de Jesus. Os publicanos eram considerados pelos cidadãos da sua época como as piores pessoas. Quem eram os publicanos? Eram judeus do povo de Israel que trabalhavam a serviço do governo romano, cobrando impostos dos judeus para dar esse dinheiro aos romanos. E os judeus olhavam para aqueles seus compatriotas trabalhando para o governo de Roma como traidores, como pessoas desleais para com a sua própria pátria. E o texto bíblico faz questão de mostrar que até estes estavam dando boa acolhida à mensagem de Jesus. E eles eram então batizados por João. João estava pregando o arrependimento, dizendo que o reino de Deus estava próximo, que logo após ele viria aquele que iria batizá-los com o Espírito Santo e com fogo. Que logo depois dele estaria vindo o Messias, aquele que tinha a autorização de Deus para fazer a separação entre a palha e o trigo. E muitos deram crédito à palavra de João e foram até o Rio Jordão para ser batizados por ele. O batismo é um ato de obediência. Tanto João Batista praticou o batismo, por isso damos-lhe o nome de Batista, porque ele era o batizador, como também Jesus, que veio depois de João Batista, ele praticou o batismo. Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado.
O batismo é algo que segue imediatamente a fé em Jesus. Quando alguém crê em Jesus e se converte dos seus pecados e aceita o Evangelho, deve ser batizado. Jesus disse também, Mateus 28, de 18 a 20, vou dar uma resumida aqui no texto, mas ele diz: vão fazer discípulos de todas as nações, ensinem eles a obedecer a tudo que eu mandei, batizem eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo foi mandamento de Jesus e a igreja começou as suas pregações ali no livro de Atos, logo após o Pentecostes. E quando perguntaram para Pedro: e agora o que a gente faz? Pedro disse: arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus. Ou seja, conforme Jesus mandou, conforme Jesus ensinou. O batismo, então, faz parte da iniciação na fé cristã. Assim que uma pessoa decide seguir Jesus, ela deve se prontificar para ser batizada. Batismo é um ato de obediência. E obediência, quanto mais rápido, melhor. Se você já creu que Jesus é o Salvador, se você já decidiu segui-lo, se você já comprometeu a sua vida com Jesus, você deve também aceitar o batismo e ser batizado. Não é algo que você deve ficar adiando, deixando para depois, postergando, mas é algo que se deve fazer o quanto antes. Obediência, quanto mais rápido, melhor. Batismo é o começo da caminhada, não é o fim. Por isso não deve ser deixado lá para o final. Não. Assim que você compreendeu que precisa de Jesus, que recebeu dele uma nova vida, você deve prontamente submeter-se ao batismo. É claro que há outras decisões que você precisa tomar também diante da mensagem de Jesus. No Evangelho de Lucas mesmo, no capítulo 3, versículo 12 ao versículo 14, nós lemos o seguinte: alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. Aqui nós temos um momento em que João Batista estava batizando e publicanos perguntaram para ele: o que a gente faz agora? Depois que a gente se arrependeu. E soldados também vieram perguntar para João: e nós, o que nós devemos fazer? E ali eles receberam instruções do mestre João Batista sobre qual procedimento eles deveriam adotar agora que estavam ali se comprometendo a ser batizados. Deus espera que você procure orientação para a vida. Onde você vai encontrar orientação para a sua vida? Você vai encontrar orientação para a sua vida na Bíblia, a palavra de Deus. Você deve criar o hábito de ler constantemente a Bíblia com a pergunta: Deus, o que o Senhor está falando para mim aqui nesse texto? Primeiro, tente entender o que Deus está falando para os ouvintes da época. E depois tente entender quais daqueles princípios, valores e ensinos se aplicam à sua vida hoje e como você pode praticar isso. Você pode procurar orientação de Deus para a sua vida numa escola bíblica, num pequeno grupo, numa célula. Você pode buscar orientação de Deus para a sua vida se envolvendo também em servir a Deus em algum ministério. É uma das áreas em que Deus tem oportunidade de falar muito conosco, da gente crescer muito, quando você se dispõe a servir a Deus em um ministério. Normalmente os ministérios nas igrejas têm líderes que vão exercer sobre a sua vida um importante papel para o seu crescimento espiritual. Deus espera também que você queira crescer em tudo. Então eu preciso aprender que é Deus quem me sustenta, com o que Ele decidiu que é bom para mim. João respondeu para aqueles
homens que vieram procurá-lo. Contentem com o que vocês ganham. Não fiquem com usura, não fiquem cobrando mais do que aquilo que é devido. Eu preciso aprender a valorizar o que eu tenho. João disse tanto para os publicanos não cobrar além daquilo que era permitido por lei para eles fazerem, como disse aos soldados para não praticarem a extorsão, mas ficarem contentes com o salário que eles recebiam. Valorize o seu emprego, valorize aquilo que você tem, valorize o seu salário, esteja contente com aquilo que você ganha. Deus sabe o que você precisa. Não seja um murmurador, não fique reclamando. Louve a Deus pelas coisas que Ele tem dado a você e aprenda a fazer uma boa administração daquilo que Deus colocou em suas mãos, porque Ele pode multiplicar isto daí. Tome cuidado com o pensamento consumista. Hoje, nós consumimos muito mais coisas do que aquilo que nós precisamos de fato. Somos induzidos pela propaganda na televisão e na internet a querer cada vez mais. E isso nos leva a uma correria para trabalhar muito, para consumir toda a nossa vida, todo o nosso tempo, para comprar, comprar, comprar e consumir o tempo todo. Mas a vida é muito mais simples do que isso. E a felicidade não está no consumo de coisas. Estas coisas são pura ilusão e passam. Aprenda a viver contente com aquilo que Deus te deu. Você não precisa de tudo o que te oferecem. Você precisa fazer sábias escolhas na sua vida. Aprenda a ser agradecido por aquilo que você tem. Faça sempre aquela pergunta que eles fizeram. Mestre, o que devemos fazer? Lucas, capítulo 3, versículo 12. Entre outras coisas, o mestre vai te dizer: contente-se, fique feliz, ame o que você tem, seja agradecido, pratique a gratidão, pare de reclamar, pare de murmurar, valorize o que eu te dei. Se nós soubermos fazer isso, aquilo que Deus nos dá pode render muito mais. Eu quero te dar umas dicas muito práticas aqui. Quando você pegar o seu pagamento, o seu salário, a sua renda, primeira coisa que você deve fazer, vá à presença de Deus agradecer e dizer: Senhor, muito obrigado, porque aqui está o pagamento que o Senhor me deu. Aqui está aquilo que o Senhor me deu para eu sobreviver pelos próximos 15 dias, um mês, uma semana, não sei como você recebe. Mas apresente aquilo a Deus. Diga para Ele: Deus, me oriente na forma de gastar esse recurso. Aprenda uma coisa, a Bíblia diz: honre ao Senhor com as primícias dos seus bens e Ele endireitará os seus caminhos. Tire ali daquilo que Deus te deu a parte que pertence a Deus. A Bíblia diz: todos os dízimos pertencem ao Senhor. Eu faço isso. Eu recebo o meu pagamento da igreja, que me paga com o dinheiro dos dízimos dos irmãos, e eu tiro o dízimo. E eu também dou o meu dízimo. Se você frequentar a igreja que eu pastoreio, você verá meu nome lá como contribuinte dizimista, porque eu pratico isso. Então, tire o dízimo e honre a Deus. Depois que eu tiro o dízimo, eu também tiro uma parte, todo mês, que eu chamo de minha oferta missionária de fé. O que eu quero alcançar com essa oferta? Eu quero ajudar o reino de Deus a avançar além da igreja local. Por causa dessa prática que eu tenho, que tenho ensinado aos membros da nossa igreja a ter também, nós, mesmo sendo ainda uma igreja não grande, nós somos uma igreja pequena, nós temos tido o privilégio de participar do sustento de membros da nossa igreja que fazem parte de famílias missionárias que estão lá no Sudeste Asiático. Eles recebem da nossa igreja uma oferta mensal regular que nós temos tido o privilégio de honrar e acompanhá-lo já por 10 anos que nós estamos investindo na vida deles. E pela graça de Deus, temos sido fiéis todos esses 10 anos. Nunca falhamos com a oferta desses missionários.
No meu caso particular, eu tiro 2,5% do meu ganho para ofertar nesta causa. Eu não sei quanto Deus vai colocar no seu coração, mas é importante que você pratique isso. Depois disso, você vai pegar o que ficou do seu pagamento e você vai colocar uma lista de prioridades. O que vem mais importante na minha vida? E eu não sei o que você pensa, mas para mim, o principal é comer. Depois que eu honrei a Deus com os meus dízimos e com as minhas ofertas, a coisa mais importante que eu penso é: eu preciso comer. Depois eu preciso. Depois eu me lembro, eu preciso morar num lugar adequado. Então aí vem conta de aluguel, imposto predial, luz, água, telefone e todas essas coisas necessárias. A gente precisa vestir, a gente precisa se locomover. Então vai vendo esses gastos e anote tudo. Veja o que é mais importante. Descubra onde você está gastando que pode economizar e economize tudo que você puder. Você vai perceber que o que Deus te tem dado dá para você viver uma vida excelente e ainda guardar uma reserva. É importante você fazer isso. Você não pode sair gastando conforme vai vendo as coisas, comprando por impulso. Para você aprender a viver contente com o que Deus tem te dado, você tem que ser um bom administrador dos recursos que Deus te dá. Valorize as coisas. Evite fazer dívidas. Não fique fazendo compra para pagar depois. Isso tudo é maneira de se enrolar. Tome cuidado. Evite as dívidas. Compre aquilo que você planejou comprar. Aquilo que você sabe que será útil e que será bom e que está dentro do seu orçamento. Contente com o que você tem. Vamos ver agora aquele ouvinte que rejeita o propósito de Deus para as suas vidas. Versículo 30 do nosso texto diz assim: mas os fariseus e os peritos na lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. Os fariseus e os peritos na lei eram os religiosos mais notáveis da sua geração. Os fariseus eram uma seita originada após o cativeiro babilônico. Eles reconheciam o Antigo Testamento e reconheciam a tradição oral como regra de fé e prática para a vida deles. Eles buscavam impressionar as pessoas com a sua piedade exterior. Os peritos na lei eram aqueles que eram instruídos na lei e eram também hábeis para interpretá-la e para ensiná-la ao povo. Estes que deveriam ser os primeiros a receber Jesus, a receber a mensagem de Cristo, a se submeter ao batismo de João, a se submeter ao batismo que Jesus também ensinou, estes foram o que mais endureceram o coração. E a pergunta que eu quero fazer agora é: até que ponto a religiosidade ajuda a aproximar de Deus e dos seus propósitos e até que ponto nos impede? A religiosidade muitas vezes engessa, oprime, limita, bloqueia o nosso caminhar na vontade de Deus. Saiba que ser cristão não é a mesma coisa que ser religioso. Certa vez eu li um livro que foi muito interessante, até pesquisei na internet para ver se ele estava disponível no mercado, mas não está. É Como Ser Cristão Sem Ser Religioso. E esse livro me ajudou muito, porque ser cristão é ter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, um relacionamento vivo. E ser religioso é estar seguindo determinada religião, algumas regras, algumas tradições, mas que não necessariamente é um relacionamento com o Salvador vivo. Jesus quer um relacionamento com você, muito mais do que sua religiosidade. Aqueles religiosos estavam com o coração endurecido e não estavam prontos para receber o Evangelho. Muita gente irá para o inferno com religião e tudo mais. Ser
Religioso não significa ser cristão. Religiosidade, tradição e medo da opinião pública podem induzir a erro na resposta ao Evangelho. Queria que você lesse comigo o Evangelho de João, capítulo 12, versículos 42 e 43, que diz assim: Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas, por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiram a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Veja a situação que estavam estes judeus. Criam em Jesus, mas não diziam para ninguém a respeito da sua fé, porque tinham medo de ser expulsos da sinagoga. Eu pergunto, a religiosidade dessas pessoas estava ajudando ou atrapalhando? Também hoje nós encontramos muitas pessoas presas à religiosidade. Às vezes as pessoas ouvem o Evangelho, percebem que tem fundamento o que está sendo ensinado, mas estão apegados a uma religião e então dizem: não, eu nasci nessa, eu vou morrer nessa. Saiba de uma coisa, ninguém nasce em religião nenhuma. Você pode nascer num ambiente religioso, sim, mas religião cada um adota a sua quando decide fazê-lo. Eu vou me preocupar com o que os outros pensam ou com o que Deus pensa? Hoje é um dia de fazer escolhas. Qual será a sua escolha? Será um ouvinte que se submete ou um ouvinte que rejeita? Jesus disse aos seus ouvintes certa vez: lutem por entrar pela porta estreita, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que a encontram. E porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E a pergunta que eu te faço é: você vai entrar pela porta estreita do arrependimento, do batismo, da caminhada com Jesus? Ou você vai escolher a porta larga do conforto, a porta larga das ilusões deste mundo e perder-se? Deus espera que você faça uma boa escolha. Vou escolher o mais fácil e confortável ou vai escolher a vontade e o propósito de Deus para a sua vida? Este é o momento de fazer a escolha. O Senhor está aqui neste momento. Ele está aí onde você está me assistindo. Jesus disse: onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, ali eu estarei no meio deles. O Senhor está aí. O Espírito de Deus está aí, tocando o seu coração neste momento. E eu quero, neste momento, pedir que Ele faça a obra completa na sua vida. Senhor, Espírito Santo, toque agora o coração, a mente dessa pessoa e leve-a ao pleno entendimento do Evangelho. Leve-a também a ser um ouvinte que responde de maneira positiva ao Senhor, que se submete ao teu ensino. Ajude tal pessoa a se desprender da religiosidade, a se desprender da opinião pública para tomar uma decisão e se comprometer com o Senhor Jesus. Em nome dele que eu oro. Amém. Quero orar com você. Você quer entregar sua vida a Jesus agora? Então ore comigo. Diga assim para Jesus: Jesus, neste momento, eu abro o meu coração para o Senhor. Eu te recebo como meu Salvador. Entre agora na minha vida e me transforma na pessoa que o Senhor quer que eu seja. Em teu nome que eu oro, Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Que você possa compartilhar com os outros a decisão que você acaba de tomar. Mande para mim um recadinho aí no próprio YouTube. Você consegue me mandar um recadinho dizendo: Pastor Newton, eu fiz a oração, que eu quero entrar em contato com você, quero te abençoar, quero acompanhar sua vida espiritual, quero te ajudar a seguir Jesus de todo o coração. Tenha uma excelente semana,
Você vai encontrar informações sobre a nossa igreja na descrição do vídeo. Fique com Deus.